Nós vamos ler do 30 até o 35, tá? Não vamos ler o texto todo, vamos ler do 30 até o 35 e depois estaremos explanando esse texto, falando um pouquinho sobre esse assunto nessa noite, sobre essa mensagem, sobre esse assunto que nós separamos hoje para meditar, né? Versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários, nos entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Amém. Essa é a nossa leitura, esse é o nosso texto, que o Senhor nos fale nesta hora. Amém? Vou pedir a sua atenção, por favor, que você olhe aqui para frente. Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. É o momento da pregação da palavra, então a sua Bíblia deve estar aberta. Mas, por favor, olhe aqui para frente. Consulte a sua Bíblia quando for necessário, tá bom? Quando for necessário, para você conferir o que está sendo pregado. Mas olhe aqui para frente, mantenha a sua atenção aqui. Não tem mais ninguém do seu lado, por favor, tá bom? Esqueça quem está do seu lado, só você e eu agora. E ouça aquilo que o Senhor irá falar contigo nesta noite. Amém? Eu gostaria de falar sobre a misericórdia de Deus, de forma especial a misericórdia de Deus do Evangelho de Lucas. Não teremos tempo para explanar tudo isso dentro do Evangelho de Lucas, mas pelo menos ter um relance daquilo que é esse tema dentro do Evangelho de Lucas. Lucas é um escritor habilidoso, como médico que era, um escritor habilidoso, né? Foi também um historiador da igreja, né? Escreveu ali o livro de Atos, mas ele escreve de forma muito cuidadosa o seu relato, de tal forma que é quase impossível alguém que faça uma análise sincera, uma análise minuciosa do Evangelho de Lucas e dos Escritos de Lucas, dar um voto de descrédito a Lucas. Seria quase impossível, porque ele é muito cuidadoso em tudo que ele escreve, na sua análise, nas suas pontuações, inclusive pontuando locais e datas e coisas do tipo. E também ele é cuidadoso com palavras, é sobre isso que eu gostaria de falar. Lucas é cuidadoso com palavras, e ele trata aqui de uma palavra muito importante, que nós conhecemos aqui no nosso idioma, no português, como misericórdia ou compaixão. E as nossas traduções normalmente traduzem como misericórdia. E aqui eu já quero adiantar que misericórdia, ela vem do latim, né? Pelo menos a nossa palavra misericórdia, ela vem do latim, e ela, na verdade, ela tem origem em 2 palavras. Miseratio significa miséria ou compaixão, e cordis, que é de onde vem cardia, né? Coração, né? Então, compaixão e coração, ou miséria e coração. Agostinho definiu desta forma, ele disse que misericórdia é dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Assim definiu Santo Agostinho. É dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Isso é misericórdia. Mas nós vamos aqui olhar para o Evangelho de Lucas e ver o que Lucas falava. Mas antes, porém, aqui nesse artigo de introdução, precisamos dizer
que todo o Antigo Testamento também fala sobre misericórdia. Algumas pessoas têm uma visão errada, distorcida do Antigo Testamento e olham para o Antigo Testamento como se o Antigo Testamento fosse o relato de um Deus mau, de um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, de um Deus que parece que tem prazer em matar e destruir. Não, não é assim. Embora esse Deus destrua, esse Deus mate, sim, e ele traga juízo, sim, como ele trouxe muitas vezes, esse Deus é constantemente no Antigo Testamento apresentado como Deus da misericórdia, como Deus benevolente, o Deus de quem a partir de quem se manifesta atitudes e atos de misericórdia. E a Bíblia chega a dizer que a sua misericórdia dura para sempre. O Antigo Testamento preserva essa convicção, a convicção da ação benevolente de Deus e a convicção de que essa ação benevolente de Deus, essa ação misericordiosa de Deus é superior à ação benevolente dos homens, à misericórdia dos homens. Como que o Antigo Testamento faz isso? Dizendo exatamente isso, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós vamos ver isso em Isaías 54, verso 8, vamos ver isso em Jeremias 33, 11, e muitos outros textos, e de forma especial no Salmo 136, que diz ali: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo repete isso várias vezes. No Evangelho de Lucas, aqui onde nós lemos esse Evangelho, ele traz a imagem do Pai, e a imagem do Pai, de Deus o Pai, é apresentada em termos de sua misericórdia e compaixão para com os homens. Essa característica de Deus é anunciada e experimentada em Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas nós vemos então essa característica de Deus, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo, sendo experimentada, anunciada e experimentada em Jesus Cristo. E é por isso que Lucas é tão importante para nós. Lucas tenta desenhar o rosto de Deus no seu Evangelho. Ele tenta desenhar o rosto de Deus nos seus escritos, no seu escrito aqui do Novo Testamento. E ele tenta desenhar o rosto de Deus expressando na língua grega algumas expressões, alguns conceitos hebraicos que falam de misericórdia e compaixão. Como eu disse, nós não teremos tempo para tratar de tudo isso, mas eu quero aqui deixar claro aos irmãos que essa misericórdia de que fala Lucas, ela não é nova dentro do contexto bíblico. Ela já é mencionada, já é falada desde o Antigo Testamento. Esse Deus se apresenta constantemente como Deus misericordioso, o Deus que salva seu povo, que redime seu povo, o Deus que perdoa o seu povo que pecou e que errou, porém se arrependeu. Constantemente esse Deus é apresentado assim desde o Antigo Testamento. E uma das principais palavras que é usada no Novo Testamento, sobre ela eu gostaria de falar um pouquinho aqui, é a palavra que Lucas apresenta aqui, quando ele diz que, no versículo 33, ele diz que certo samaritano seguiu o seu caminho, porém passou perto daquele homem que estava caído, e vendo aquele homem caído, machucado ali, que havia sido assaltado, compadeceu-se dele, foi tomado de íntima compaixão por aquele homem, compadeceu-se. Essa palavra no grego é splanchnisomai, é uma palavra que remete a órgãos vitais, como coração, rins, pulmões, fígados, como que se esse sentimento de compaixão movesse ou contorcesse esses órgãos que nós temos dentro de nós, o coração, os rins, os pulmões, o fígado, as vísceras, fossem todos como que contorcidos, como que por uma dor pelo outro. Dor pelo outro. Sentir como que dor em suas entranhas pelo outro que está sofrendo. Essa palavra significa mais ou menos isso. Estou tentando escrever aqui, é um pouquinho difícil, tá? Mas estou tentando escrever para que você compreenda que essa palavra, ela expressa algo muito profundo. Tão profundo que quando você olha para os outros evangelistas, Mateus e Marcos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem Mateus e Marcos reservando essa palavra somente para Jesus. Mateus e Marcos reservam esta palavra somente para Jesus,
como sendo um sentimento messiânico, um sentimento do Messias, um sentimento do Cristo, um sentimento especial ou especialmente reservado para Jesus, que se manifesta em Jesus, porque Ele é capaz de sentir as nossas dores, porque Ele é capaz de sofrer conosco, porque, como diz Filipenses capítulo 2, Ele foi capaz de, sendo Deus, não teve, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, assumindo a forma de homem, humilhou-se ainda mais, morrendo morte de cruz, ou seja, assumiu a nossa identidade, tornando-se homem, tornou-se semelhante a nós, veio sofrer conosco. Esse Deus, a sua misericórdia se manifesta na sua própria pessoa. Então, quando falamos de misericórdia, estamos falando de um atributo que está na essência de Deus, está vinculado àquilo que Deus é em sua essência. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e sua misericórdia, como diz a Escritura, dura para sempre. Então, essa palavra que é usada aqui, compadeceu-se dele, essa palavra no grego então significa o quê? Sentir com as entranhas, sentir com as entranhas, sentir lá dentro de você, como que se você estivesse sofrendo de dores aqui dentro, você está sentindo isso pelo outro, tá? E essa palavra então, Mateus e Marcos reservam para Jesus. Lucas apresenta esta palavra em Jesus, e ele apresenta essa palavra em momentos especiais. Lucas não reserva ela somente para Jesus, mas como um exímio escritor que é, ele reserva essa palavra para momentos especiais. Lucas apresenta essa palavra somente em 3 ocasiões somente. Não é porque ele não gostasse da palavra, não é porque a palavra não era ideal para ser usada, não. É porque estrategicamente ele escolheu momentos importantes para colocar esta palavra, momentos especiais. Que momentos foram esses? Nós vamos ter em Lucas capítulo 7, versículo 13, quando Jesus, capítulo 7, versículo 13, quando Jesus está chegando ali na cidade de Naim, e ele se encontra com uma mulher que era viúva, e essa mulher agora está indo sepultar o seu filho. Seu filho morreu, e a Bíblia diz que era o seu único filho. Ela era viúva, já não tinha marido, e o único filho que ela tinha agora morreu. Esta mulher está chorando, está se derramando em lágrimas. Essa mulher já não tem forças mais para caminhar. Por quê? Porque ela está indo sepultar o seu filho depois de ter sepultado o seu marido. E esse é o seu único filho. Jesus se encontra com ela ali. E a Bíblia diz ali no versículo 13, capítulo 7, versículo 13, que vendo ela, Jesus se compadeceu, foi tomado de íntima compaixão por ela. Jesus se compadeceu dela. Foi tomado por essa dor nas entranhas, por esse sentir compaixão nas entranhas, por esse sentimento tão profundo. Ele foi tomado. E então o que ele fez? Ele parou aquele cortejo fúnebre, ele ressuscitou o menino que estava morto. Ele disse para o menino: levanta-te, volte a viver. O menino se levantou, voltou a viver e começou a falar, a Bíblia diz. E ele entregou o menino então à sua mãe. O outro texto onde aparece essa palavra é no capítulo 15, no versículo de número 20, onde nós temos a parábola do filho perdido. Aquele filho que pede todos os seus bens, pede que sejam entregues, fala para o seu pai: me dá tudo aquilo que é meu por direito, por herança. E ele vai embora da sua casa, ele gasta todos os seus bens com mulheres, com prazeres desta vida, com tudo que tinha direito.
em bebidas, em mulheres e tudo mais. Ele gasta tudo que ele tinha, tudo que ele pegou de herança do seu pai, foi embora para longe, gastou tudo, desperdiçou a sua herança, e agora ele não tem nada, e agora ele não tem nem o que comer. E a Bíblia diz que ele estava como que morrendo de fome. Ele estava nesse sentimento de que ele está a ponto de morrer de fome. A tal ponto era a fome deste garoto, deste jovem, que ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Ele vai trabalhar em um chiqueiro para alimentar porcos, e ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Quando ele cai em si e ele diz: lá na casa do meu pai tem muita comida, eu vou voltar, vou pedir que ele me perdoe e que ele me aceite, ainda que seja como um empregado seu. Nem que ele não me aceite como filho, que ele me aceite como empregado, porque os empregados do meu pai têm comida boa e eu estou aqui comendo comida de porco. Ele volta. Quando ele está voltando, ainda longe, o pai está ali esperando, e o pai o vê de longe, e o pai sai correndo em direção a ele, se lança no pescoço dele, o beija. E então, quando o menino começa a falar, dizendo: pai, aceita-me como empregado teu, o pai interrompe o discurso do menino e diz: olha, você está perdoado. E o pai então manda colocar um anel no dedo dele, manda colocar roupas novas, sapatos novos, manda organizar uma grande festa, matar um novilho para celebrar a chegada, a volta do seu filho que estava perdido. E ele diz: esse meu filho estava perdido, estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ele se alegra, mas o texto diz aí que quando ele vê o seu filho ao longe vindo, ele é tomado de íntima compaixão, ele se compadece do seu filho. Versículo de número 20: e levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ao longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, tomado de íntima compaixão, correndo, o abraçou e o beijou. Lucas então reserva essa palavra para esses 3 textos, irmãos. O nosso texto é o do capítulo 10, tá? Não perca o capítulo 10, é nosso texto base. Porém, irmãos, eu quero que você compreenda uma coisa. Lucas sabia o que ele estava escrevendo, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele colocou essas palavras estrategicamente, nesses devidos lugares. Por quê? Porque dessa forma ele apresenta o que nós chamamos de uma cena tipo. O que é uma cena tipo? Ele apresenta uma cena tipo que aparece em todas estas ocasiões. Esta cena tipo tem uma situação de morte, tem a presença do verbo ver. Ele viu, Jesus viu a mulher, né? O pai viu o filho, e aqui no caso do bom samaritano, o samaritano vê o homem caído. Então temos aqui uma situação de morte, alguém que está em situação de morte. Temos aqui a presença do verbo ver, temos aqui também a presença do verbo compadecer-se, esplanquizomai, uma reação ao ver. O verbo se compadecer aqui é uma reação a ver. Viu e então se compadeceu. E temos aqui, por último, ações que restauram a vida. Ações da parte de Jesus, ações da parte do samaritano e ações da parte do pai. Nós temos a mesma cena em todos os 3 casos, o mesmo formato, né? O mesmo tipo de cena em todos os 3 casos. Uma situação de morte, o filho único de uma viúva sendo levado para ser enterrado. Um homem que havia sido assaltado, estava machucado e foi deixado à beira do caminho semi-morto. Um filho perdido que estava longe de casa, longe da casa do pai, morrendo de fome. A tal ponto de que quando ele voltou, o pai disse: esse meu filho estava morto e voltou a viver. Então, uma situação de morte. A presença do verbo ver, como nós já falamos. Jesus viu aquela mulher viúva, aquela mãe viúva enlutada pelo seu único filho. Jesus viu. O samaritano viu aquele homem caído semi-morto à beira do caminho. O pai viu o filho que vinha ainda longe. E depois o que aconteceu?
Em todos esses três casos nós temos uma reação. Eles vêm e há uma reação. Qual é a reação? É o verbo se compadeceu. Jesus se compadeceu ao ver aquela mãe enlutada. O samaritano foi movido de compaixão ao ver aquele homem caído, semi-morto, à beira do caminho. E o pai foi movido de íntima compaixão ao ver o seu filho voltando, ainda ao longe. E em todos os três casos, como nós já falamos, existem uma ação de restauração, uma ação que restaura a vida. Jesus fez o cortejo parar. O cortejo estava indo para enterrar o menino. Jesus fez o cortejo parar e devolveu a vida ao menino. Mandou o menino voltar a viver. O menino voltou à vida. Ele entregou o menino à sua mãe. O samaritano parou à beira do caminho quando ele viu aquele homem caído, semi-morto. Parou, socorreu aquele homem caído. E o pai, quando ele viu seu filho vindo ao longe, ele recebe, ele acolhe o seu filho, provendo tudo que o seu filho precisa, tudo que o seu filho necessita. Irmãos, aqui nós temos lições importantes que nós precisamos aprender para a nossa vida. E o que Lucas nos ensina de forma muito especial é que a parábola, já vamos chegar, mas a parábola do filho pródigo, irmãos, é uma representação, o pai do filho perdido, do filho pródigo, é uma representação de Deus, o nosso Pai, de Deus o Pai. Ele é apresentado como uma figura de Deus ali naquela parábola. Então vamos entender o que Lucas está tentando nos dizer. Note bem isso. Lucas está tentando mostrar, pelo menos é o que parece, no caso do filho perdido, que o pai, ele é tomado de íntima compaixão. O pai é compassivo, ele se compadece. No caso do filho da viúva de Naim, Jesus, o filho de Deus, o pai é tomado de íntima compaixão. No capítulo 15, no capítulo 7, o filho Jesus, o filho de Deus, é tomado de íntima compaixão. E no capítulo 10, quem é tomado de íntima compaixão? O samaritano. Quem é o samaritano? É um homem simples. O que Lucas está tentando dizer a mim e a você? Que você e eu também somos chamados a viver essa vida de compaixão, a manifestar esse amor de Deus que nos move em nossas entranhas para socorrer aquele que está ferido, para estender a mão ao caído, para curar as feridas daquele que está sendo morto à beira do caminho. Nós somos chamados a isso. O samaritano era um homem simples. Temos que nos lembrar que passou um sacerdote ali, que passou um levita ali, ninguém fez nada, os religiosos não fizeram nada, mas o samaritano, um homem simples. Você e eu fomos chamados para estender a mão ao aflito, para estender a mão ao caído, para manifestar compaixão para aquele que está do nosso lado. E não precisa você ir longe, não. Talvez do seu lado aí tem alguém sofrendo. Ah, mas eu não sei. Talvez porque você não parou para olhar para ele. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher, ele percebeu o sofrimento nela. Quando o samaritano olhou para aquele homem caído, ele percebeu o sofrimento nele. Quando o pai olhou para o seu filho vindo com aquelas roupas sujas e rasgadas, ele percebeu o sofrimento nele. Olhe para quem está do seu lado, veja quem está ao seu lado. Quando você ver, quando você olhar para as pessoas ao seu lado, o amor de Deus te levará a compaixão, e a compaixão te levará a ações que transformam vidas. Nos três casos, irmãos, o olhar e ver o sofrimento do outro é que faz as entranhas se comoverem. É olhar para o outro que faz as entranhas se comoverem. E o confronto com uma situação de morte, porque aqui todas essas situações eram situações de morte, o confronto com uma situação de morte depende do tipo de olhar que a ela é direcionado. Disso vai depender tudo.
Você precisa olhar. Você precisa contemplar o sofrimento do outro, ver o sofrimento do outro, enxergar o sofrimento do outro. E então você será movido pelo amor de Deus. Porque se você é um cristão, o amor de Deus está no seu coração. O Espírito Santo foi derramado sobre você, está no seu coração. E Ele se moverá e levará você a atitudes de compaixão, a atos de compaixão, que levará à restauração de vidas. Deus quer usar você desta forma. Voltando aqui para o nosso texto, ou melhor, olhando aqui para o nosso texto, Lucas descreve com 7 expressões verbais a ação do samaritano. 7 expressões verbais. Nesse texto que a gente leu aí, do versículo 30 até o 35. Ele descreve 7 expressões verbais. Lembra que o verbo, quem se lembra um pouquinho da escola, né? O que é o verbo? O verbo indica o quê? O verbo indica ação, atitude, né? Ação, fazer alguma coisa. Quando falamos de verbo, falamos de ação. E o Lucas descreve com 7 expressões verbais, com 7 verbos, ele descreve a ação do samaritano. Primeiro, ele diz que o samaritano se aproximou daquele homem que estava caído e semi-morto. Segundo, diz que ele cuidou das suas chagas. Terceiro, diz que ele derramou o óleo e o vinho sobre ele. Quarto, diz que ele colocou aquele homem no seu próprio animal. Quinto, diz que ele conduziu aquele homem à hospedaria. Sexto lugar, diz que ele dispensou-lhe cuidados. Em sétimo lugar, diz que ele tirou 2 denários do seu bolso, da sua bolsa, e deu ao hospedeiro dizendo: cuida dele, cuida dele. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Eu te pagarei quando eu voltar. 7 expressões verbais que indicam ação. Lembrando, irmãos, que o número 7, quando aparece na Bíblia, normalmente indica o quê? Algo completo, algo pleno, fazer por completo, a totalidade. O que Lucas está mostrando para nós aqui, irmãos? Ele está nos mostrando que a ação do samaritano para com aquele homem caído foi uma ação completa, foi uma atitude de misericórdia completa. Ele fez tudo o que era possível fazer. Ele agiu de forma plena, estendendo a mão, curando, aproximando-se, cuidando, tratando as feridas, usando o seu óleo e o seu vinho para isso, usando o seu animal para levar aquele homem, indo até a hospedaria, levando aquele homem até a hospedaria, cuidando de tudo mais que aquele homem precisava, e ainda pagando para que alguém cuidasse daquele homem enquanto ele não podia estar. Irmãos, nós somos chamados a fazer tudo que temos condições de fazer, tudo que podemos fazer. Se você pode estender a sua mão, se você pode fazer, faça. Essa é a grande lição de Deus para nós aqui nesse texto. A compaixão deve estar presente em nossas vidas. Até porque se ela não estiver presente em nossas vidas, a luz de Cristo não resplandecerá por meio de nós aqueles que estão nas trevas. Eles hão de ver a luz de Cristo refletindo em nós por meio deste ato de amor, de manifestar a misericórdia, de estender a mão, de ajudar, de trazê-los. E deixe-me te dizer, não é só ajudar nas necessidades físicas, não. Algumas pessoas estão bem fisicamente, estão bem materialmente, mas estão sofrendo na sua alma, com problemas emocionais. E algumas pessoas estão sofrendo de forma pior ainda, estão sofrendo espiritualmente, porque não conhecem a Cristo. E nós precisamos olhar para essas pessoas, ver onde elas estão, ver quem são elas, para que nós sejamos movidos de íntima compaixão e nos aproximemos delas, como esse samaritano se aproximou daquele homem caído. E cuidemos dessas pessoas, como este samaritano cuidou daquele homem.
Lembrando, irmãos, que Jesus contou esta parábola em resposta a alguém que lhe perguntou: quem é o meu próximo? Ele estava ensinando quem é o próximo. Então hoje, que você saia daqui disposto a estender a sua mão e a viver o amor de Deus na sua vida, trazendo alguém para a presença de Deus, tirando alguém que está nas trevas, mostrando a ele o caminho da luz, estendendo a mão para ajudar alguém que sofre, gastando 5 minutos do seu tempo, 10 minutos do seu tempo, para se sentar com alguém, ouvir o que ela tem para falar, chorar com ela que chora, gemer com aquele que geme, e dizer: eu estou com você, eu estou orando por você. Essa, irmãos, é a mesma misericórdia que designa o ser de Deus. Esta é a mesma misericórdia que designa o ser de Deus. É a misericórdia que tem que ser manifestada em nossas vidas e em nossos corações. Deus é bondade estável, um amor de entranhas, uma graça que se abaixa em direção ao que sofre. E nós precisamos entender isso. Se Deus é assim, então nós precisamos ser assim. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus. Somos transformados dia após dia à imagem do nosso Senhor. Então, se Ele é assim, nós precisamos ser assim. Lucas nos ensina então, o sentimento, embora seja importante, muito importante, ele não é em si mesmo suficiente para gerar transformação. É preciso passar do mundo interior para o mundo exterior. É preciso ir do sentimento para a ação. Como esse samaritano, que ele é tomado de íntima compaixão, mas ele não fica no sentimento, não. Ele se move em ação para socorrer aquele que está caindo. Então é preciso que nós passemos do sentimento para a ação, do interior para o exterior. Somos chamados, como Jesus, irmãos, a manifestar a misericórdia de Deus neste mundo. Eu espero que esta palavra de Deus, essa mensagem de Deus, fique guardada no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Depois eu quero convidar aqui o reverendo Robson para estar encerrando o nosso. Pai, nós te louvamos nesse momento, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, Deus misericordioso, Deus compassivo. Obrigado por esta palavra, Senhor, e pedimos que esta palavra agora fique em nossos corações, gravada em nossos corações. Teu Espírito aplique estas palavras aos nossos corações e à nossa vida. Que Teu Espírito nos guie, Senhor, para vivermos esta verdade na nossa vida, dia após dia, para a glória do Teu nome. Te louvamos, Senhor, te bendizemos e te exaltamos. Pedimos, Senhor, abençoa Teu povo que aqui está. Ao Teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.